Esse que tava assistindo o filme. É... These kids are bad, man. You look like your mother. Você parece muito com sua mãe. Obrigada. É, obrigado. Você tá bem? Tô. Tava descansando? Tava jogando videogame? Tava descansando. Ah, Ô tio, ah. onde a gente vai? Vamos passear. Aonde? Vou levar o Washington pra conhecer lá onde eu morava antigamente. Rua do Céu? É o nome da rua. Por quê? Porque é onde Eu pensei. everybody's dying. Everybody was dying. Yeah, Oh, it's murder. Like graduation school. I mean, this not where you graduation, my primary school. primary school? Yeah, was this. All those buildings. It looks like a jail. we saw like it looks like a jail. Ah, essa é a entrada. Essa é a entrada. The What was that thing right there? The outside, the recess, the recess. Hoje tá bem melhor do que era antigamente. Quando você olha isso daqui, Aham. eu tô falando de 30 anos atrás, eu tinha a idade dele praticamente. Então esse era o caminho da escola. Tudo isso daqui era mais barranco, casas. Agora tem. Evoluiu, né? São 20 anos depois. Tem muita diferença. E os moradores daquela época vieram de onde? Naquela época a maioria eram nordestinos. Nordestino, né? Ah, Mas seus pais são do São Paulo, né? não, são nordestinos também. Ah, então são Da Bahia. nordestinos. Da Bahia. Itabuna, terra do cacau. Ah, interior da Bahia. Então essas ruas aqui onde a gente tinha a caminhada de ir pra escola e voltar. E eu fui dealers. Esse era sempre o caminho que eu fazia. Isso aqui continua a mesma coisa. Aqui é uma grande favela. The big difference between this here and Rio, no Rio de Janeiro, é que aqui essa coisa do crime da favela é muito junto com a periferia. Não tem aquela coisa do morro e praia. Tudo isso aqui é o bairro onde eu cresci. Essa foto, quero tirar essa foto. Aqui você pode, tá tranquilo. Tio, eu morava naquele negócio. Lá do outro lado, lembra? Azul, Você morava lá. Foi minha primeira casa. Você nasceu lá. Ah, em casa não. Não, no hospital, mas lá esse é o primeiro lugar que você morou. Aqui, ó, aqui estamos chegando praticamente na rua. What was Vou te mostrar a rua, que é a primeira casa que a gente teve aqui. Que meu pai comprou um terreno e uma casa pequenininha. O terreno era grande, a casa era pequenininha. E a gente foi construindo a casa. Construindo a casa. Agora as crianças, tudo isso daqui era tudo morro. Agora é casas. Tinha algumas casas também. Agora, obviamente, as pessoas mudaram, cresceram. Tem dia que eu venho aqui e as pessoas nem lembram mais de mim, eu não lembro mais deles. Porque cresceram, né? A gente cresce. Tem aqui nessa esquina aqui, aquela esquina de baixo ali. Todos os meus amigos. E essa é a rua que eu cresci. Onde colocaram, construíram uma pequena casa e o terreno. Foi tudo que comecei aqui. Onde tá aqueles carros ali estacionados, na calçada assim. Ali é onde era a minha casa antiga, onde eu morava. E seu pai ainda é dono? Não, nós vendemos a casa. Vendemos a casa. Essa aqui é a Ana. Muitos anos, tá velho, a gente morava aqui, ó. Essa era a minha casa. 54, 9. Nossa, essa era a minha casa, era muito pequenininha. E agora cresceu já muita coisa. Agora moram duas famílias aí. Tem vários, mas o terreno tem várias casas agora. Aí tinha todos os amigos aqui, agora deve estar tudo dormindo. Olha esses gatos, cara. Os right there is all favela, tudo favela. Agora tem esses prédios. Já é tudo favela. Mas esses prédios são construídos pelo prefeito? Pela prefeitura. Era tudo uma grande favela. Agora a prefeitura construiu. Aqui nessas ruas onde a gente andava, os amigos todos. Esses meninos, eles devem ter agora 20 anos de idade, né? Esses? Então, eles
E quando você se Entendo mudou... quem eu sou, né? Então tudo isso daqui era muito mais perigoso aqui, toda essa favela. E foi quando que vocês mudaram? Eu vim pra cá em 89 pra 90, 88, 89. Quando você se mudou Só da que Bahia? Velho, não. A gente morava na Itaquera, na Zona Leste, e veio pra cá. Meu pai tinha um prédio na Coab, aí vendeu pra minha tia, deu pra minha tia na verdade, e a gente veio pra cá, que ele comprou esse terreno. E aí a gente construiu a vida aqui, basicamente aqui foi onde eu nasci e cresci. E quando você saiu daqui com qual idade? Eu saí daqui com agora, né, 7 anos, eu saí daqui há 8 anos atrás. Eu saí desse bairro 9 anos atrás, quando eu casei, foi quando eu saí daqui. Eu vou te mostrar pra onde eu fui depois, o primeiro lugar que eu fui depois que eu saí daqui. Então, sua saída foi ligada com o seu casamento? A minha saída foi ligada com... Também, mas não... Eu poderia ter ficado na casa, porque a casa estava à disposição pra mim, né? Porque a casa era da família. Ó, tudo esses amigos da antiga. E aí? E aí? Pera aí! Você é louco. Eu parava aqui, eu tinha que ir a pé. Por causa da ladeira ou por causa do crime? Do medo, é? Não sabia que quem tava no fé que existia. Porque daqui pra lá começa a mudar um pouco. Daqui pra baixo é pesado, daqui pra lá vai mudando um pouco. Ah, tio, tem um jogo aqui que é muito da hora. O carinha é tão besta. But how is it now? The violence is, The violence moradia. Still occurs, huh? Yeah. More control. No, not control. Qual que você acha que eu uso? Do que? Eu ia usar isso. Aqui é a entrada de uma grande favela, só não pode filmar aqui. Então esse espaço aqui, ele tem uma relação de classe média, não classe média alta, mas se lá é Bed-Stuy, aqui seria Fort Greene, maybe. I don't know exactly, but Yeah, you can't compare us. é um pouco melhor. Ainda é hood, mas é diferente. Esses prédios já eram coisas que existiam aqui. Entender que tem árvore. Onde tem árvore é porque já não é mais tão favela. Porque tem espaço. Quando você mora na periferia, você não tem espaço para ter árvore. Você precisa construir um banheiro, você precisa construir um quarto. Então é uma analogia que eu tenho de que você quer saber onde é periferia, é só você perceber se tem árvore ou não. Se não tiver árvore, é periferia. Você precisa de espaço. Na periferia você tem muitas famílias, logo você não tem espaço para ter jardinagem nem árvore. Tipo, em Belém tem um lugar chamado Terra Firme. Esse bairro de cá já era um bairro, já era a evolução de onde nós estávamos para cá. As coisas foram mudando, né? E já é bairro de classe média alta, do lado de cá. Do lado de cá já é outra... Já tem outra relação com a economia, já tem outra relação com o dinheiro, já tem outra relação... Porque aqui já tem mais desenvolvimento. Já eram sobrados, já eram casas de 2 andares, já tinham todas essas coisas. Então com isso, esse lado de cá, ele tem uma diferença comparado com aquele outro lado que nós estávamos, aquela divisão que continua ainda periférica e dali vai pro fundão, chega em Diadema, lugares super baixos, assim, super derrubados, que tem pra lá. Diferente do lado de cá. Quando eu casei, eu poderia ter ficado na minha casa. Meu pai, obviamente, deixou a casa para eu ficar, mas foi quando eu decidi que eu queria uma coisa muito além do que ficar lá. Então eu peguei essa avenida lá de baixo, que é de onde a gente estava, né? Só que na avenida nós estávamos no alto, lembra? É essa avenida lá embaixo. Ela começou a mudar para cá. E foi quando eu decidi que eu ia tentar, mesmo que pagando, sem ter condições, vencer na vida. Por entender que esse custo ia me render alguma coisa. Por quê? Se eu continuasse lá, todas as alegrias e o amor que tem numa rodinha daquela permanece, e são coisas boas.
mas eu ia ter dificuldade de discutir, permear e entender o mundo da ponte para cá. O mundo do dinheiro, o mundo da política, o mundo da guerra, como você sempre disse. Lá nós somos soldados, mas lá é a base. E pra cá você tem que saber lutar. E aí eu decidi sair de lá e aluguei um apartamento num bairro que eu vou mostrar aqui mais à frente, que foi um bairro onde eu saí, aluguei um apartamento pequenininho, mas era um apartamento que eu começava a transitar em outras áreas. Eu já estava trabalhando num estúdio, já tinha inaugurado o estúdio, inauguramos o estúdio em 2008, aquele que você conheceu, e com salário de R$3.000 eu pagava 1.600 de aluguel, e com o restante eu tinha que fazer todo o resto dar certo. E foi assim que eu comecei a minha vida fora da casa dos meus pais há 8 anos atrás. Então vamos dizer que aos 30 anos de idade eu saí dali, dos meus 9 anos de idade, e vim pra cá, que é um bairro chamado Vila Mascote, de classe média alta, um bairro caro, metro quadrado muito caro, mas foi onde eu consegui criar um desafio entre casar e vencer na vida, ao invés de eu ficar ali juntando dinheiro e tentando vencer, porque lá, por mais que eu juntasse dinheiro, eu ainda ia permanecer nessa mesma roda. Tem muito amor ali, mas é só aquilo, então você tem que conviver com isso, você não tem outras opções, né? A gente faz o churrasquinho, tá todo mundo feliz. O amor não tá indo pra lugar nenhum. O amor não tá indo pra lugar nenhum. Então, esse bairro que a gente atravessa agora, que a gente vem pra cá, que é a Vila Mascote, foi aonde eu decidi investir. Foi difícil, não foi fácil, a gente andava por aqui sempre sonhando. Quando nós íamos trabalhar no ônibus, nós passávamos por aqui pensando, nossa, porque era tudo isso. Alguns prédios são novos, mas sempre foi arborizado, né, supermercado, a rua é lisa. Esse meu carro aqui ele não passa por nenhum problema, porque a suspensão vai estar lisa. Lá já é mais complicado. Colégio particular, olha a diferença de um colégio particular, né, para um colégio público, as estruturas, essas coisas todas eu tive que perceber porque eu passava de ônibus e decidi arriscar. Então o que eu fiz foi uma loucura em sair de lá e querer vir para cá para tentar vencer, para tentar fazer a coisa dar certo, entendeu? Foi basicamente esse o desafio e que eu acreditei e deu certo. Então foi minha segunda residência. Foi a minha primeira residência sem os meus pais, aquele lá, aquele mais alto ali. Então eu morava ali no 13º andar, Que é um bom daquele nome. prédio. Um bom número. E o número do prédio era a Avenida Dória 171. 179 de novo. 9 de novo. Wow, you got a good year coming. Yeah, I hope so. And month. Yeah. But you see how it plays? And 13 is also a powerful number. That's my number, you know. E aí foi evoluindo. Aí depois daqui eu fiquei uns anos aí, nós decidimos, fiquei 2 anos aqui, aí decidimos ir para o apartamento que nós estamos hoje. You said something about music. You was always doing music during this period, right? Yeah. So it was about You said I was the music I was was working in the with music it. business Yeah. in this era, this time, and for me I was making my money not in a regular job. I decided to not work with a regular job. I decided to work with music business. Why didn't you want a regular job? Because for me, I don't know why, but now I understand exactly. But at the time it was about like, I'm not the guy to follow the rules. Like you have to wake up and go work. I did this a lot, you know, working in accident in the companies like, you know, office boy, we call it at the time here in Brazil, the guy of the carry the papers between the tables and other offices. I was intern on offices, and for me it was about like I don't wanna work every day doing this and then for nothing, like take like small money. Like all my friends do the same thing, and today is motoboy. Those guys is like motoboy. I'm supposed to be that guy to do like 3,000 reais a month and just, you know, make a barbecue and then holidays in my hood. This regular stuff for me was not something that I was loving about it. You know,
For me, it was about like I need to try other things. Also because the money that you could make at that point was be a dealer or robbery or whatever. So I decided to not make this when I changed and went to the music business because my friend brought me to the music business to work in the production stuff. So one of your friends told you about a music job. Well, basically he said we know each other. I just hanging out with some live concerts, and then I make a relationship was about network. When I made the network connection with those people, they look at me and say, "Oh, you're a nice guy." The breakthrough was for me be a nice guy in the nice place. They look at me and say, "If you want to work with us, come over." And then I decided to come and work with productions, and that production was about fixing the speakers, cables, instruments, sounds and lights. These things was my breakthrough. But I was still living there, working the music business as a road, as a producer, stage manager, as a roadie. Yeah. But it allowed you access to see other worlds. Exactly. Right? To travel. Exactly. And that is that why you didn't get trapped in the trap? Mm-hmm. I don't want to say. You tell me like is that how it happened? Like because you were traveling. Because I was traveling, you couldn't even be a consistent, seeing different a consistent things. Person there either. So basically it's about that's the thing that I always said every single day for young generation. You guys need to see the other side of the window. It's not the only thing. Todo mundo pensa que só existe uma coisa. Só existe uma janela, uma porta. E tem muito mais além disso. E o que eu fiz foi exatamente isso. Porque eu viajei com bandas, porque eu fiz turnê com bandas, eu vi muita coisa. Então, nessa época, eu já tinha ido para Manaus, eu já tinha ido para o Rio de Janeiro, eu já tinha ido para todos esses lugares. E eu fui para todos esses lugares porque eu tinha a turnê para me levar. E conheci outras pessoas e vi diferentes coisas. E porque eu vi e fiz tudo isso, me deu condição de ver um mundo diferente. Além dos bairros. Porque no primeiro momento a única coisa que eu via era a diferença dos bairros, certo? Depois eu via a diferença das cidades, depois eu via a diferença dos países. Então o breakthrough para mim foi eu poder ter aceitado o desafio de não ficar na vila fazendo um samba, decidir trabalhar na música para poder conhecer outras pessoas, conhecer outras coisas. E quando eu conheci outras pessoas e outras coisas, a oportunidade foi se construindo e, consequentemente, o trabalho mudou de um trabalho regular para um trabalho de freelancer. O dinheiro, cada vez que eu ia para o trabalho, que eu ia para o show, que eu ia para a turnê, que eu para o ensaio. Então eu ia lá e ganhava lá R$100 como produtor, porque eu estava produzindo aquele evento. E porque eu fiz isso, eu aprendi muito sobre produção. Aprendi muito sobre sistema, aprendi muito sobre pessoas, aprendi muito como lidar com a diversidade na hora de um evento, surpresas, coisas que dão certo e dão errado, porque eu tinha que estar na estrada fazendo isso, e numa época onde a tecnologia não existia no Brasil, onde você tinha que com a mão fazer dar certo. E por isso eu vivi esses anos aprendendo muita coisa que hoje eu sei de trás para frente. Porque naquela época eu tinha que fazer dar certo. Eu trabalhava com uma banda que eram 5 shows em uma noite. E um dia, das 6 da tarde até as 10 da manhã do dia seguinte, acontecia de termos 5 shows. Então você imagina 5 shows em diferentes lugares, diferentes passagens de som, diferentes montagens de som. Tudo isso tinha que fazer. E por isso eu ganhava em torno de R$150 por cada show. Então eu fazia R$500 numa noite. Enquanto se eu trabalhasse 30 dias, eu ia fazer R$1.600 num trabalho regular. Então foi trabalhando mais como um autônomo. Que te levou mais para que me levou para mais longe, que eu conheci mais pessoas. Conhecendo mais pessoas, eu entendi mais oportunidades e eu percebi que era possível. O que era possível? Você conquistar tudo que você quer uma vez que você se dedica para aquilo que você acredita. Então, basicamente, o que eu fiz foi, se eu for ser hold, eu vou ser o melhor. E eu consegui. Se eu vou ser produtor, eu vou ser o melhor. Eu
consegui. Se eu for ser dono do estúdio, eu vou ser o melhor. E eu consegui. Nova York. Então tudo isso eu conquistei porque eu fui batendo e evoluindo, que é, ainda hoje eu vivo esse breakthrough. Porque a cada passo que eu dou para uma nova realidade, se você parar para fazer uma analogia, hoje, em tese, eu tenho um custo fixo nos Estados Unidos, mantendo um custo fixo aqui e suportando a minha família que ainda mora onde eu morava. Então eu tenho 3. Da decisão de uma conta, para mim, eu acabei suplantando 3. Para eu continuar indo longe, eu financio lá. Para eu performar aqui, eu tenho que manter o que eu estou vivendo agora. E eu ainda tenho a responsabilidade de suportar, dar suporte, dar amparo, dar ajuda, tanto intelectual quanto financeira, para quem ainda está lá naquele mesmo lugar que eu saí. Então são 3 camadas que hoje, em continuar acreditando, manter o que conquistou e suportar quem ainda ficou, que eu sou obrigado a fazer ainda hoje. E se energizar com aquelas pessoas que olham pra mim e falam assim, ó, esse aí não foi pro crime, não mexeu com droga, fez tudo certo e ó, voou. Isso porque eu não fico falando pra eles o que eu estou fazendo, onde eu não dou os detalhes, até pra não criar confusão de superioridade. Eu mostro apenas que eu continuo mesmo em num lugar diferente. E isso é possível. Crackhead bleep on the jack like, let's make it happen. Ah! I mean, you stop me, I'm all the way up.